Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. E aí, pessoal, bom dia. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco aqui e da carteira, de como é que foram as coisas e vamos fazer um bate-papo. Só vou falar um pouco aqui como é que foi o mês e ano aqui de alguns índices, tá? E do nosso fundo. É, Nasdaq, -3 no mês, S&P -0,1, Ibov mais 3,5 e nosso fundo -2,4 no ano. Nasdaq mais 9, S&P mais 9, Bov mais 10,5, a gente está com -7. Eu vou explicar um pouco aqui o que pegou aqui, né? Mês passado, no mês de julho, dada a nossa posição, né, que a gente já falou aqui que acho que a gente está com uma carteira bem montada, né? A gente tem hoje, para ter uma ideia, 26% em utilities, 20% em bancos. Posição lá fora entre semicondutores e tech, né, que a gente chama tech aqui, que basicamente são os hyperscalers. A gente tem uns 23 do PL. Depois commodities, concessões até colocar em utilities, tem 6, então utilities é para mais de 30, é para quase um terço do PL. Concessões rodoviárias aqui, tá? Tanto a Eco-Rodovias quanto a Motiva, principalmente Motiva. E depois outras coisas, incorporadoras, indústrias, então uma posição muito pequena em varejo, ainda dois e pouco do PL. Enfim, a carteira está bem concentrada em alguns temas que a gente acha que são defensivos nos domésticos, né? Acho que a gente tem uma oportunidade boa lá fora, e não só pela possibilidade de ganhar dinheiro, mas pela defensividade, né, em relação a câmbio, tá? E a gente fala um pouco mais disso. Uma parte está redeada, uma parte já não está redeada. A gente acha que tem uma simetria aí no câmbio, então provavelmente é um negócio que a gente vai avançar aí ao longo do tempo em reduzir esse hedge. Ao longo do tempo, eu digo, até a eleição, nos próximos 2 meses e meio, aí, quase 3, que é fim de outubro. Mas, enfim, acho que o mês passado, mês de julho, o mês começou de uma maneira e terminou de outra, né? Principalmente lá fora, quando a gente fala de empresas de memória, que são uma parte aqui do nosso portfólio, e hyperscalers também, né? Assim, teve uma queda impressionante, né? A gente vinha com um ganho bom, devolvemos, mas a gente, assim, acho que está animado com essas teses aí. Então, teve duas coisas aí importantes para o mercado no mês passado, né? Essa queda principalmente empresas de memória e a taxa de juros lá fora, né? Essa abertura de Treasury. Eu vou até agora já perguntar para o Elson, assim, motivações para isso, como é que está a cabeça dele em relação a juros lá fora. Tá, então, sabe, bela pergunta. Eu, eu acho que o mercado está começando a devolver um pouco esse prêmio que ele colocou lá pelo meio de julho, principalmente, mas foi um negócio que ele foi abrindo ao longo de junho e julho, fez o pico lá no meio de julho. Tem duas questões aqui que eu acho que levaram a essa abertura de prêmio. Uma, que eu acho que tem muito a ver com fundamento, e aí a nossa leitura para um lado mais favorável, é que você estava com dados de mercado de trabalho muito fortes lá para maio, junho. Quando você olha para a curva de payroll, ao longo do primeiro semestre, você saiu de uma economia que não gerava nenhum emprego, você fez picos lá de payrolls muito altos, aí testando 200 mil empregos por aí. Parecia uma economia que estava começando a querer acelerar, e quando você faz isso, você muda muito o balanço de risco do Fed. Então, você sai de uma história de parada barra easing para uma história de subida, potencialmente reversão de ciclo de verdade. Então, esse era um risco. Junto disso veio essa sucessão de choques aí, que foi hormos, petróleo, derivados, uma parte está um pouco relacionada à demanda maior aí por AI e memória, que acaba afetando tanto o preço de software nos Estados Unidos quanto o preço dos devices eletrônicos, né? A Apple está começando a aumentar muito de preço agora. Isso jogou a inflação um pouco mais para cima também. Então, você estava num momento em que, assim, desconfortável do ponto de vista de inflação. Tem que lembrar que a inflação está rodando
ainda a 3% lá. Pega isso e pega um Fed novo, com um presidente, com um chair que não quer, ele não quer dar for guidance, mas não é só isso. Ele não diz sequer o que ele está olhando, por que ele está olhando. Ele não faz, ele não dá uma pista de, olha, eu estou mais convicto ou menos convicto com o mercado de trabalho, estou mais ou menos preocupado com a inflação. Sequer isso. Então, você ficou com a curva mais solta. O Walsh disse de começo, ele segue dizendo que ele vai trazer inflação para a meta, mas não disse como, não disse onde que a gente está. Então você está com a curva um pouco mais solta e você está com dados ruins. De lá para cá, os dados começaram a vir consistentemente melhores, né? Primeiro você fez um payroll melhor. Então, parece que o mercado de trabalho não está reacelerando, parece que ele está basicamente em equilíbrio, é, num nível que está gerando uma redução da renda real do trabalho. Então, o mercado de trabalho está colaborando para desinflacionar a economia, isso é importante. Não tem recessão, não tem risco disso no curto prazo, mas está colaborando para desacelerar, desinflacionar a economia. E os dados de inflação mais recentes, esse CPI do mês passado, eram muito bons. Então, você desmontou um pouco aquele fantasma, aquele risco que gerou uma cauda grande, que fez os prêmios abrirem, ficou menor. O Wars continua com um discurso muito ruim, é muito difícil de você medir. Mas como não tem Wars, você vai começando a olhar para os demais, né? Então, a comunicação ficou muito pior com o Fed, do que vem do Fed, mas você vai ouvindo todo o restante do comitê, você vai montando um pouco para onde vamos. E o que está claro lá é que os governors, que são a maioria dos votantes, eles têm uma visão um pouco diferente de boa parte dos presidentes dos bancos centrais regionais. Esses dos bancos regionais são os caras que estão fazendo dissenso, estão querendo subir juros. Os governors, aparentemente, estão olhando para isso e falando, olha, eu tenho uma economia que está vindo numa trajetória de desinflação. A inflação está rodando alta, tem risco, mas está vindo uma trajetória de desinflação. Quem vai ganhar aqui são os dados. Então, o mercado começou a olhar para isso, viu um pouco a distribuição dos votos e viu para onde estavam indo os dados. Os dados estão vindo para um lado um pouco mais correto, que eu acho que é meio que o base case. Então, para a gente, é uma economia que vai desacelerando aos poucos, com uma inflação que vem caindo, esse core ainda vai rodar alto, o core impressível vai rodar perto de 3% no final do ano, mas ele vai caindo para 2% ao longo de 27. Se a gente tiver certo com isso, não tem aumento de juros. Vai ser reunião a reunião, mas o Fed vai esperando e eventualmente pode cortar lá na frente quando o efeito desse choque sair da frente. Então, o mercado voltou para esse mundo. Qual que é o problema? Que eu acho que isso é bom, tem que ter esse repricing, isso ajuda a IEM, inclusive. O problema disso daqui é a assimetria, né? Tinha um problema, assim. É, Quando você olha para a possibilidade de choques que você pode ter, desde Irã novamente piorando, até mais outras rodadas de aumento de eletrônicos, esse tipo de coisa, mais tarifas, estamos no Trump. O balance de risco é para jogar a inflação mais para cima, entendeu? Então, é bom, acho que está tendo repricing, carrega legal, porque o base case é interessante, mas a gente tem que ficar olhando muito para os riscos, porque piora. E assim, se piorar no final do ano, e se o Lula ganhar a eleição, essa é uma combinação meio explosiva para o Brasil, tá? Mas no curto prazo, acho que tem que, a história de você ter essa combinação que a gente montou, de ter hyperscalers, mas a cadeia de AI, semi-memória, uma parcela grande da carteira. E a outra parcela tem os defensivos de Brasil, que tem volatilidade, claro, mas são cases mais blindados para o período eleitoral. Eu acho que é uma boa combinação. Se os hyperscalers e AI não entregarem, a gente vai ver menos consumo, menos investimento, menos demanda para a US. Então, em condições normais, sem o Fed atrapalhar, como atrapalhou nesses últimos dias, isso é baixista para juros.
Se isso acontece, se o mercado vai mais para cíclicos e vai mais para emerging markets, acho que a gente está bem posicionado para isso nesse pedaço da carteira. Se, por outro lado, hyperscalers, AI, esses cases continuam muito forte, você vai dividir mais esse dinheiro. Mas eu gosto, acho que a combinação é boa, ela não deu muito certo nesse mês, por causa desses fatores. Mas eu acho que é uma combinação positiva para a gente carregar e, como você disse, dolariza um pouco mais a carteira, né? Te protege mais, né? Se fechou de eleição. Não, nesse mês de julho, as utilities que são defensivas caíram bastante, né? Acho que esse é outro ponto também importante da carteira. Esses 20 e poucos de utilities que nós temos, deixa eu até pegar aqui o número, esses 30, né, 32, considerando as concessões rodoviárias, que também são, né, são sensíveis aí a juro longo. Bom, sem considerar que o juro longo também tinha dado mandado, né? Foi. Mas todos aí, assim, tem uma boa parte da carteira com um TIR de 13% real. Quer dizer, se tem muita gente achando bom, né? Aqui acho que é uma coisa importante também. Se está achando bom o IPCA mais 8, né, na NTNB, pô, por que não comprar uma Axia a IPCA mais 13? Ou uma Motiva a IPCA mais 12? Ou uma Sabesp IPCA mais 10, 11? Isso tudo com opcionalidades ainda de crescimento, né? E a NTNB não tem opcionalidade de crescimento nenhuma. Então, aqui, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande de ganhar dinheiro nessa parte aqui da carteira também, né? A gente, claro, saber qual vai ser o desfecho da eleição, como é que vai ser o pós-eleição, mas aqui, pelo menos, a gente está bem defendido, tem uma gordura grande, né, para a gente carregar essa posição lá para frente. Acho que tem outro aspecto desse pedaço da carteira que vamos pensar um pouco no desfecho da eleição. Se o governo não vier com nenhuma grande bizarrice, tipo controle cambial, ou se toda essa bobagem que o Gabriel sai falando pelo mercado, não prevalecer, parece que não vai, porque o Lula mesmo mandou o Durigan e companhia desmentir. Eu sou muito cético, certamente, que ele vai vir com alguma coisa muito construtiva. Mas vamos pensar que ele não vai vir com nada muito negativo. Não tem nenhum incentivo para fazer isso. É nada muito heterodoxo. O que a gente vai ver? Acho que a gente vai ver. São duas coisas. Uma é inflação abrindo gradualmente, porque você tem mais dificuldade de ancorar expectativas mais longas. E a gente vai ver a atividade vindo mais para baixo, porque você não tem muita condição de cortar juros. Então, você vai pegando uma espiral, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, porque acho que é um risco importante no Brasil. Você vai pegando uma espiral mais negativa aqui de crédito, atividade, mercado de trabalho. Tá? Se isso acontece, acho que tem espaço para esse juro real aparecer. Talvez balance, né? Isso vai puxar o sol de 6 para 8, mas assim, no equilíbrio, esse juro real vai vir um pouco mais para baixo. O risco aqui é a inflação, mas nesses cases em particular, utilities, concessionárias, a gente está mais defendido, e mesmo bancos, a gente está mais defendido do efeito inflacionário. Então, são bons lugares para estar num ambiente em que o Lula, por exemplo, está Flávio, se não der Lula, você vai explodir, vai ser bom pra caramba, mas mesmo no ambiente de um Lula mais fica como está por enquanto, eu acho que o ambiente protege mais e a carteira pode performar. Lembrando que a gente viu isso, né, em 2015, quando a Dilma ganhou, todo o período pré-eleição e entrando numa eleição, num mandato novo, o setor elétrico hoje performou muito. Foi super bem. Então, eu acho que é um bom lugar para estar. A gente só não comentou aqui dos bancos, né, que é uma posição importante na carteira também, que são, até certo ponto, defensivos, né? A gente tem uma posição aqui importante de 20% de bancos, e que a gente acha que se defendem aí, né? Não tem feito algum movimento na carteira, mas é uma posição que a gente gosta de carregar. A gente acha que, mesmo que venha, vamos dizer, uma crise de crédito aí, claro que bate nos bancos, mas o crédito de pior qualidade não está nos bancos. Eu acho que isso é importante também a gente dizer.
Então, acho que assim, tem um percentual grande da carteira defendido. E tem mais uma coisa, né? A gente ganha também com isso uma moeda de troca. Vamos dizer, Lula ganhou a eleição, pós-Lula, aí, o mercado realiza aí 20%. Provavelmente vai ter aqui essas posições caindo menos e outras caindo muito mais. Então, tem uma oportunidade de montar uma carteira depois um pouco mais agressiva em algum momento, porque recupera uma parte, né? A gente né, a gente não está aqui paralisado, a gente está olhando o que está acontecendo. Então, eventualmente, a gente vai ter oportunidade de compras enormes aí. Só que acho que não é agora a hora, né, de comprar coisas mais alavancadas ou domésticos, né? Que nós domésticos entraremos num corte de juro, mas pô, corte de juro pelo motivo errado, né, lá para frente. Então, a gente precisa ter bastante cautela também. O Brasil não vai fazer soft landing, né? O Não. Brasil vai fazer um buraco na demanda, você pode ter um problema de crédito, eu concordo contigo também. Os bancos pararam é, cedo na concessão, a carteira está muito mais com garantias. O problema está no mercado de capitais, o problema está nos fundos, está nos FDICs, está em debenture, é aqui que a gente vai ver os cases maiores boiando. Acho que lá tem fragilidade se isso acontecer. Os bancos acho que vão surfar a abertura de spread, isso faz sentido. E o carrego de um juro maior do balanço deles. Agora, o desfecho disso tudo aqui é se a gente começar a entrar e a gente está em. Eu acho que a gente está namorando, tangenciando níveis muito perigosos de crédito. Você percebe que a gente passou muito tempo com juros muito altos, com o mercado de capitais crescendo muito rapidamente, então oferta de crédito mesmo nesse ambiente de juros mais altos. E com uma inovação que foi super importante, é muito boa que aconteceu, que você tem bancos que, por modelo construção de negócio, não tem legado. É, Então, esses caras, a gente adora, né, todo mundo tem na carteira, esses caras trabalham com um ROI muito mais confortável, mesmo em pedaços do mercado que tem uma inadimplência maior. Então, esse cara incluiu muita gente no mercado bancário. Esse cara é muito inteligente, muito rápido na concessão de crédito. Então, quando ele perceber que as coisas estão, se acontecer no mercado de trabalho, por exemplo, piorar, aceleração ali e tudo mais, esse cara vai puxar a oferta de crédito para baixo. Então, a gente está assim, namorando uma situação de você ter menos crédito. E um negócio que eu acho que é importante de olhar, o setor que é mais forward-looking da concessão de crédito, que são os bancos, quando a gente está olhando para as empresas, esse cara já parou. Se você olhar levantar você sabe isso melhor que eu, mas se você levantar o resultado do Itaú, já deve ter um ano que o Itaú falou, olha, não estamos dando mais crédito, estamos só dando crédito com garantia, para small e mid. Eu acho que onde teve muita oferta de crédito é um pedaço que é mais backward-looking, que é vai esperar a inadimplência abrir para diminuir, que é o mercado de capitais. Então, a gente tem um risco de fazer uma contração adicional de demanda, porque vai bater no mercado de crédito, coisa que a gente não viu nesse ciclo, não. Aí você corta juros. Aí pode ser uma boa hora de entrar, mas aí estamos falando de um nível negativo, falando de isso que parece barato hoje em múltiplo de earnings, puta, o earnings não é aquele. Então, assim, parece que está 5 vezes, mas está 8, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E acho que uma outra coisa que é importante é comprometimento de renda, né? E assim, como tem uma dívida que o cara vai pagar, que é o mortgage dele, e que é relevante, então assim, o resto fica espremidinho ali, o cara vai escolher quem vai pagar, né? Então alguém vai ficar boiando. é isso. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, porque a gente está com uma carteira que tem um componente grande lá fora, tem essa parte doméstica, que é basicamente isso que a gente destacou, né? Então, a gente está utilities, bancos, concessões, e algumas coisas muito pequenas, menores, na posição de varejo, mas é muito em drogarias, né? Então, é um staplezão. A gente tem Minha Casa Minha Vida, do que a gente tem de home builder, a gente está peito aberto no setor. Não, carteira defensiva aqui, que acho que ela está bem posicionada para a eleição. Mas o que pesou
pra caramba no mês passado foi lá fora, no que a gente julga mais seguro, são as teses seculares. E a gente tem uma carteira que eu acho que vai performar, mas acho que era importante você falar um pouco para o pessoal por que que a gente acha que vai performar essa carteira. E a gente tem esse mix, né, que é mais ou menos metade hyperscalers, metade cadeia de AI. Por que que a gente acha que os dois vão ser vencedores dessa história? Não, não é uma soma zero aqui. Bom, vou começar por quem paga a conta, né, que é hyperscaler. Esses caras estão investindo em, grosso modo, vai, US$ 1 trilhão por ano até 2029, mais ou menos, assim, é por volta disso. Pô, dinheiro pra caramba, né? Se pensar, o absurdo do tamanho desse negócio. Assim, pensar US$ 5 trilhões de investimento, nesse período é uma coisa brutal, assim, mais de 2 PIB brasileiros investidos por 5 empresas. Qual que era o desafio aí? Bom, a demanda aparecer, né? Eu acho que o último resultado das empresas, principalmente a Microsoft, acho que isso aí, claro, Google também, né? Pô, isso aí está vindo. Então, as empresas estão demandando bastante AI, a capacidade de compute. Então, isso aí de fato está vindo. Essa era a grande dúvida. Fala, bom, os caras estão investindo, mas quem vai pagar a conta? Então, só que isso aí não é um negócio, pô, hoje minha empresa vai operar só com AI. Não existe isso, né? Então, vai permeando, né? A gente falou com uma seguradora e ele estava dizendo ali, o CEO, que, pô, isso aí não é de cima para baixo, as áreas vou fazer isso aqui, eu vou fazer ali, eu vou usar AI nesse negócio. Então, começa a permear as empresas. Acho que esse é o grande negócio. Então, começa uma área, começa, aí você vai, de repente, pô, a empresa inteira está usando bastante coisa. Nubank é um exemplo, né? Que pô, começou a usar e usa pra caramba. Então, assim, você vai demandando muito mais tokens e muita capacidade dessas empresas, né? Das empresas de cloud, que são os hyperscalers, né? Assim, elas vão demandando muita capacidade de processamento. Então, esse acho que é um ponto. O que que o mercado queria ver? Ah, demanda. Então, começou a ver, essa foi a recuperada que elas deram aí nesses últimos dias. Na parte de memória, semicondutores, né, e tem outras partes, tem cooling, né, você vai de refrigeração, então você tem a refrigeração dos chips, você tem a parte óptica também, né, todos esses dados para transitar, né, como se fossem rodovias ali. Então tem empresas dedicadas a isso. Então tem uma série de empresas nessa parte que a gente chamou aqui grosseiramente de semicondutores, né, que está todo mundo dentro aí. É, Aqui você tem uma dúvida, né? Principalmente em memórias. Você tem as empresas que eram tratadas como empresas de commodities, que eram. Memória sempre foi um negócio, um ciclo muito grande, né? Empresas que faziam 20% de margem estão fazendo 80%. Então o mercado fala, bom, até quando ele vai fazer? Então, quando o mercado duvida um pouco, esses papéis caem 20%, 30%. Só que, putz, dando uma alta de 500%, 800%. A Sandisk subiu mais de 1000% em um ano. Então, é natural que essas empresas também realizem muito rápido, caem muito rápido. Agora, à medida que esse ciclo vai ficando mais robusto e que você vai tendo menos investimentos ao longo dos anos, pô, essas empresas o que que elas vão fazer com o dinheiro? Geram caixa para caramba, pega o dinheiro e recompra a ação. Então, você tem ali um grande comprador, né, de última instância aí das ações. A gente está chegando nisso. A hora que a gente chegar nisso, acho que a vol começa a diminuir um pouco. Quando o mercado vê que esse horizonte é um pouco mais longo, acho que essas empresas começam a ganhar mais valor e começam a abrir um pouco de múltiplo, né? E não negociar 4, 5 vezes. E elas estão fazendo contrato de longo prazo agora. Então, exatamente. Então, a Micron já tinha 20% da carteira em contratos de 5 anos, né, com um upfront, né, um pagamento, né, um FII, um pagamento na cabeça ali relevante. Então, isso aí também ajuda. Por outro lado, né, o que atrapalhou também nas hyperscalers, o que esses caras faziam antes? Pô, tinha o free cash flow gigantesco e é tudo para recompra. Acabou a recompra desses caras. Eles estão tomando dinheiro agora, inclusive dívida. Então foi um shift, né, foi um X muito grande no mercado. O cara que fazia uma grande recompra não faz mais. Então saiu um comprador aí de, sei lá, US$ 500 bilhões por ano no mercado. É muita coisa. Então
o mercado teve que se reequilibrar nesse negócio também, na falta de recompra aqui dessas empresas. Mas, enfim, a gente acha que, né, óbvio que a gente tem acompanhado isso aqui muito de perto, o que nos parece é que a demanda das empresas está vindo e que esse ciclo vai continuar por alguns anos ainda. Ok. Beleza. Olá, Léo. Então, a gente recebeu algumas perguntas aqui antes da gravação. A gente conseguiu abordar boa parte delas. Acho que as que faltaram são mais ligadas à eleição. Eu vou passar aqui por elas. Vendo as últimas pesquisas, como vocês atualizam os cenários eleitorais do Brasil? Acreditam na possibilidade de termos uma terceira via no segundo turno? Tá. Começando pela última parte, aí é difícil. Terceira vez, segundo, é uma coisa muito complicada. Estamos falando de as melhores pesquisas para Caiado, Renan, eles vão aparecer com 6%, com o Flávio perto de 30%. O eleitor não sequer vai cogitar esses candidatos. Tá? O Caiado tem uma diferença, vai ter um pouco mais de horário eleitoral, acho que isso ajuda. Mas a gente, e, assim, a gente só tem que lamentar isso daí, mas é compreensível do ponto de vista de estratégia. Nem o Lula, nem o Flávio aparentemente vão para debate. Né? Então, acho que não vai ter debate no primeiro turno. O que é mais provável que vai acontecer, que é uma coisa que acontece agora, inclusive com essa leve melhora aí nos números do Flávio, recente, é que o eleitor vai transformando as rejeições em intenção de voto já no primeiro turno. Então, o Flávio, como acaba sendo a única alternativa viável, vai ficando cada vez mais sendo a única alternativa viável para o eleitor antipetista, ele vai concentrando esse voto. Uma coisa vale para o Lula. Então, é, parece muito difícil. Tá? Outra coisa que atrapalha muito é que os partidos de centro estão muito pouco interessados na eleição. Acho que você tem que tirar o chapéu para o PSD, para o Kassab e tudo mais, que está querendo ter uma marca para a eleição e está bancando um candidato. Mas os demais partidos querem fazer bancada. Então, é daqui que vem o dinheiro, daqui que vem o poder, e você se amarrar numa candidatura presidencial, ela é complicada porque ela bagunça seus palanques regionais. Então, não, não apareceu um candidato do centro competitivo no final do resultado dessa história toda. Do que saiu mais recentemente nas eleições, Marcelo, se puder me ajuda aqui, mas assim, você tirou Dark Horse, não é isso. Um- Você veio com uma notícia muito ruim, ou tá tirando, vai. O Flávio estava empatado com o Lula, agora está 4 pontos atrás. 4, 5. Mas você veio com uma notícia muito forte, muito negativa contra o Flávio. O tempo foi passando. Ele perdeu uma parte do eleitorado, principalmente naquela divisão que a Quest faz bem lá, do eleitorado de direita não bolsonarista. Flávio fazia 80, 90% desse eleitorado, ele veio caindo para 70%. Mas ele voltou a recuperar. Tá? Que é meio isso, é o cara que não vê outra opção, ele é muito anti-Lula, não vê outra opção, ele falou, pô, tá bom, o cara... Vai nesse mesmo. fazer o que é o que tem. É, eu acho que o Flávio está recuperando meio por inércia esse eleitorado. E a eleição vai ser muito pau a pau. E o que a gente não consegue dizer, eu diria que em condições normais, essa é uma eleição que o opositor ao Lula tem um favoritismo. O Flávio tem muita rejeição, então isso equaliza mais o jogo. Mas não dá para dizer um favoritismo claro, porque além de o Flávio já carregar uma rejeição muito grande, ele carrega o passado. E a gente não sabe o que vem mais, né? Pode ter mais coisas de Bolsonaro, pode ter mais coisa dos aliados dele no Rio, porque os principais aliados dele do Rio, a primeira divisão de aliados está com problema na justiça, vários desistiram.
pode ter problemas agora com alguns amigos poderosos que ele tem em Brasília, que está indo para cima de gente muito graúda que aparentemente lava dinheiro para políticos, gente que é muito próxima do Flávio também. Então, sim, ele tem um latifúndio de vidro em cima dele. O Lula tem o Lulinha, né? A gente sabe disso também. Então, quer dizer, eu acho que fica muito em aberto. E o mercado acho que vai fazer esse trade, deixar esse trade meio aberto até muito perto da eleição. Sabe? É uma coisa só, né? É verdade, né? O Flávio tem um monte de problema. Agora, você acha que o Lula, assim, eu não vou lembrar de todos os escândalos, acho que nem cabe em duas mãos, né? Mas Lava Jato, Mensalão, Petrolão, eu não sei, né? Será que dá para requentar isso aí também? Então, eu acho que o que acontece, eu acho que o argumento anticorrupção, ou se esse for um vetor da eleição, ele desfavorece mais o Lula do que o Flávio, a priori, por causa do passado todo. Sabe que assim, o Lula tem um quote hoje nos jornais falando do Marcola lá, é quem não pediu um empréstimo para um amigo uma vez na vida. E acho que uma boa resposta para isso, assim, se seu amigo é lobista e são 250 mil reais, ou seja, se você trabalha no governo, é melhor não pedir. É, então, eu acho que boa parte do eleitor, ou pelo menos esses 50% que rejeita o PT, uma motivação grande é a corrupção. Se o legado negativo que o PT tem. Mas para o Flávio é mais novo. Ainda que todo mundo saiba da rachadinha, ainda que todo mundo tenha isso de cabeça, acho que faz um dano maior para o Flávio que para o Lula a questão da corrupção. Além do que, no caso do Porcaro e outros, é ele pessoalmente envolvido. Não é, não é, no caso do Lula, é o filho dele, é muito ruim. Mas ele ser pessoalmente envolvido com vídeo, o Fábio deixou evidências aí, né? É, então, talvez o liability do Flávio, o potencial seja maior do que do. Mas, e, no fundo, o que acho que atrapalha o Flávio, e acho que esse estrago está feito, o argumento do anticorrupção, esse zap ele não pode usar mais. Ficou mais difícil. Então, a eleição ficou mais competitiva mesmo. Do jeito independente muito do que vai acontecer, de operações e tudo mais. Então, é só uma outra coisa. Eu estava ouvindo outro dia um instituto, acho que era o Maurício Moura da Ideia, Big Data, e estava falando sobre a distensão, né? Ele falou que ele disse isso, né? A chance do Lula é no primeiro turno, e no segundo turno, como a distensão do eleitor dele é muito maior, cerca de 2 pontos percentuais, o favoritismo vira pro oponente dele, né? Que hoje seria o Flávio. É isso. Eu acho que a abstenção porque o perfil do eleitor que não aparece para votar é um perfil que conversa mais demográfico. O Lula tem mais baixa renda, mais no Nordeste, é, escolaridade menor. Esse é um perfil que vai abster mais no segundo turno. Quando você pega nas outras eleições, realmente dá uma diferença entre o que os institutos mediam, porque a gente não tem um bom modelo de likely voter como tem em outros lugares. Voto aqui a priori obrigatório, que a multa ficou tão defasada que deixou de ser. Mas se você pegar o erro, vai dar perto disso, 2, 3%. Então tem um bias pró-Lula nas pesquisas, que é meio desse tamanho. Mas o outro ponto que acho que o Maurício fala, e ele tem razão, é que o Lula faz no primeiro turno algo muito perto do teto de voto dele. Muito perto. Por quê? Porque ele não tem nenhum dos demais candidatos que vão ter voto que vão transferir voto para ele. O Lula não é a segunda opção para nenhum desses O cara caras. do Caiado não vai votar no Lula, do Renan Santos Nem também. no Zema também não. Então, esse voto provavelmente vai mais pro Flávio.
E se ele não conseguiu, então, ter os 50 mais um no primeiro tempo, no primeiro turno dos válidos, a chance dele ter no segundo é baixa. De fato, se tiver segundo turno, de fato, tem um pouco mais de chance. A única coisa que talvez possa atrapalhar isso é um pouco as rejeições relativas, entendeu? Ou o cara não comparecer, quer dizer, tem outros pratos girando aqui. Mas, de fato, o Flávio talvez tenha um pouco mais de chance, se tem mais chance se tiver um segundo turno sendo que os outros. Teve aquela proeza do Alckmin, né? Uma eleição que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, Contra o Lula. contra o Lula. Só para lembrar. Sim. Muda, né? Então, as coisas não são tão determinísticas. Na verdade. Para finalizar aqui a última, se o cenário Lula prevalecer, vocês esperam alguma mudança de política ou de equipe em comparação à situação atual? Cara, puta, é uma grande pergunta. Eu acho assim, para as coisas não piorarem, a gente precisa ter uma combinação de duas coisas. A gente precisa ter um global que seja ok, não precisa ser brilhante, mas não dá para o Fed estar assumindo recursos. Acho que isso piora muito a situação. E dois, eu acho que o Lula, para não ter uma piora abrupta, eu acho que o Lula não pode fazer muita bobagem. Por exemplo, se começar a acelerar o fiscal no primeiro ano de mandato dele, acho que vai fazer melhor, de verdade. Se ele deixar mais ou menos como está, mais ou menos como está, e falar assim, não, eu vou fazer aqui alguma coisa aqui nos gastos, vou mexer um pouquinho mais no arcabouço, vou trabalhar ou vou aumentar um pouquinho, talvez, reduzir um pouco o teto de expansão de gastos que você tem dentro do arcabouço. São coisas muito cosméticas, né? Você baixa esse teto, então, o Lula vai lá e gasta tudo via fundos, passa pelo primário. Ou pelo orçamento. Então, eu tenho um pouco de dúvida se isso vai mudar significativamente. O que pode acontecer se o Haddad for o grande homem forte do governo e o Haddad tiver uma consciência, porque aí muda um pouco a visão do ciclo político, né? O Haddad vai ser o próximo candidato, se ele já for o grande homem forte do governo. E aí ele vai querer fazer um começo de mandato mais duro, porque ainda está na conta do Lula. E aí quando chegar lá mais para o final melhor, e aí do ponto de vista fiscal ele faz o ciclo político direitinho. Então ele faz uma agenda mais ambiciosa que no primeiro momento. A questão é que não parece muito o perfil do Lula já passar o bastão no começo. E eu acho que o PT e a esquerda também não aceitam isso tão pacificamente. Vai ser um conflito. Então, é difícil essa agenda de, olha, Lula vai fazer a reforma da Previdência no começo, ou Lula vai sair. O Turigan acabou de falar agora, não estão nem cogitando mexer no aumento do real do salário mínimo. Das grandes coisas que o governo poderia fazer, eu acho que parece muito provável dos gastos. Beleza. Bom, foi isso, pessoal. Se ficar mais alguma dúvida depois, só mandar para a gente que a gente responde. Tá Bom, bom? Obrigado. obrigado aí, pessoal. Valeu. Até mês que vem, pessoal. Até.